Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos em gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E você também poderá assisti-lo através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação, através de parabólica digital. E no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate, com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater a preservação da saúde dos pés. E para isso nós convidamos o médico Dr. Sérgio Arthur Manfredini Viana, ele que é médico ortopedista, tem especialização em ortopedia pela Universidade de Firenze, na Itália. Ele foi durante muitos anos médico do Hospital das Clínicas aqui de Curitiba, através do Departamento de Ortopedia e Traumatologia. Ele também é mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Paraná e aqui em Curitiba atua em hospitais como o Hospital das Clínicas, Hospital Nossa Senhora do Pilar, entre outros. Dr. Sérgio Manfredini Viana, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa. Nós estamos falando para o público em geral, mas em especial para os nossos alunos de gestão pública, e muitos são funcionários públicos, pessoas que trabalham em órgãos públicos e que muitas vezes não têm um certo cuidado com os pés. E o senhor é um especialista em doenças, ou seja, e formas de como preservar a saúde dos pés. As pessoas, de um modo geral, doutor Manfredini, o senhor que tem tantos anos de clínica nesta área, elas não têm uma preocupação muito grande com os pés? Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem e nos introduzisse nesse tema. Sim, de modo geral, as pacientes e os pacientes que nos procuram nos ambulatórios, eles não têm uma conscientização correta de como preservar os pés de uma doença que possivelmente venha a se instalar. Isto nós vemos pela forma dos calçados que são usados, calçados esses que provocam constrições, apertos e que com o passar dos anos vão levando a deformidades do pé. Eu dou um exemplo, por exemplo, do calçado das mulheres, que o calçado dito da moda, ele tem 3 fatores negativos para preservar a saúde do pé. O primeiro é salto alto, o segundo é estreito e o terceiro é bico fino. Se nós tivermos um sapato feminino dito da moda, que tenha esses 3 fatores e ele seja usado diuturnamente, nós vamos aos poucos causando deformidades na parte da frente do pé, chamado antepé, onde estão os dedos, e com o passar do tempo, algumas doenças degenerativas de maior ou menor gravidade começam a ser instaladas. No entanto, é bom dizer, nem todas as mulheres vão sofrer esse tipo de degeneração e de doença, mas uma grande parcela delas, sim, irá sofrer. Mas o homem também tem épocas que a moda do calçado masculino é o bico fino. E eu, principalmente que tenho o pé largo, isso acaba afetando e sofrendo, porque quando você tem um sapato apertado, você sofre com isso, né? E também no homem essas consequências podem aparecer no futuro? Exato. Na minha época de juventude, um dos calçados da moda era o chamado de cromo alemão. E o calçado de cromo alemão, além dele ser um couro duro e muito bonito, resistente, durável, ele também tinha essa característica de ser mais fino e mais estreito. E não são poucos os amigos que eu tenho que hoje têm algum tipo de deformidade, principalmente no 5º dedo,
por ele ter se acomodado a esse tipo de calçado numa época até de crescimento do pé. Então, o calçado torturador, como eu costumo chamar para os meus pacientes, se é um calçado torturador, ele, com o passar do tempo, pode trazer realmente doenças e deformidades. As novas gerações, doutor Sérgio Manfredini Viana, elas estão usando muito tênis. O tênis, sob o ponto de vista médico, ele é mais saudável do que o sapato tradicional, esse de couro que nós usamos? Exatamente. O calçado foi inventado pelo ser humano, provavelmente pelos índios norte-americanos, e eles deram o nome de mocassim. E o que era o sapato mocassim dos índios? Era uma proteção de couro, costurada com couro também, e que preservava o contato do pé ao solo. Em questões de espinhos, de calor, de frio, mordidas de bicho, esse era o calçado mocassim. O pé foi feito e se adaptou por milhares de anos para andar descalço, andar com o calcanhar no chão e o antepé não ter nenhum tipo de sobrecarga. Com o passar do tempo, esse calçado começou a ser modificado principalmente para as mulheres. Então, o tênis, como a sua pergunta, é um calçado que se aproxima muito do mocassim e que deixa os pés absolutamente confortáveis. No entanto, hoje já temos tênis para diversos tipos de modalidade de uso. Por exemplo, o tênis para jogar basquete tem umas características que é diferente do tênis que se presta para correr uma maratona, por exemplo. E o tênis de jogar o esporte tênis também é diferente dos dois. Então nós já temos uma especificidade de calçado em função do uso, em se tratando de esporte e do uso do tênis. Uma outra questão, doutor Sérgio Viana, diz respeito às principais doenças do pé. Nós sabemos que a maior forma, digamos assim, de locomoção, quando você tem qualquer problema no pé, você sofre. E muitas vezes as pessoas estão com um problema e não querem usar, por exemplo, uma bengala. Que doenças são essas que fazem com que a pessoa tenha que se apoiar em um outro objeto, como por exemplo uma bengala, e como evitar e cuidar dessas doenças? Bem, com o passar dos anos, as articulações do nosso corpo vão se gastando. E o gastar da cartilagem articular chama-se artrose. Então, com o passar dos anos, todos nós vamos tendo mais ou menos artrose em função de várias características do nosso corpo. Quando nós, na idade adulta, exageramos sobrecarregando algumas articulações, eu me refiro ao pé, por exemplo, com traumatismos de repetição ou, por exemplo, com saltos altos usados diuturnamente, nós vamos sobrecarregando essas articulações que vão sofrer desgastes articulares ou artrose com mais frequência e com mais intensidade. Então, o uso, por exemplo, de uma bengala, nós vemos muito na Europa e nos outros países do hemisfério norte, que as pessoas na terceira idade já portam uma bengala, inclusive para evitarem uma queda. Porque nós sabemos que o terceiro apoio, que seria a bengala, muitas vezes evita que a pessoa caia numa tontura, num mal-estar que possa sentir. O idoso já enxerga e escuta menos. Então, o uso da bengala, eles sabem que vai prevenir uma queda, cuja queda pode terminar com uma fratura de colo de fêmur, que na terceira idade pode ser uma cirurgia de risco. E para se evitar isso e manter-se andando, o uso da bengala realmente é muito útil e é recomendável. Algum tempo atrás, algumas décadas atrás, até era moda, né? Os homens, nem muito idosos, usavam a bengala. Hoje parece que há um certo preconceito das pessoas, de um modo geral, de se apoiar numa bengala. Mas o senhor, como médico, aconselha as pessoas, principalmente as de uma idade um pouco mais avançada, a terem essa proteção, colocaríamos assim como uma proteção. Como nós usamos o óculos, também a bengala é uma proteção para a pessoa com uma certa idade, não seria o mesmo? Exatamente, é exatamente isso. O uso da bengala, antes que ocorra
uma lesão maior, uma fratura, algum trauma que possa diminuir a capacidade de deambular, de caminhar, pode ser prevenido pelo uso da bengala. E nós sabemos que as pessoas da terceira idade não gostam de manusear uma bengala, porque isso representaria que elas são mais velhas. Mas isso é um preconceito que existe, é uma cultura que existe entre nós, que eu acho que com o passar do tempo deve ser abandonada. Porque o uso de uma bengala, como a gente já vê no hemisfério norte, ele é muito útil como prevenir e tirar a sobrecarga de um dos membros que possa estar sendo afetado. Eu recomendo muito aos meus pacientes e receito que se use a bengala para justamente ter esse tipo de locomoção com mais segurança ou com menos carga. A sua especialidade, quando o senhor fez o mestrado, doutor Sérgio Viana, foi justamente o senhor se especializou em joanetes. Eu gostaria que o senhor falasse a esse respeito, o que sempre as pessoas, mesmo jovens, muitas vezes têm esse problema, o senhor pudesse nos explicar e como as pessoas podem tratar dessa doença. Então, o joanete, ou hallux valgo, e o nome hallux é o nome científico que se dá ao dedão. Então, o hallux valgo, que é o desvio do dedão para o lado de fora, para o lado do quinto dedo, isto normalmente é uma tendência genética que se herda da mãe, da avó, da bisavó e dos seus antecessores. E o hallux valgo, ele não é causado pelo uso do sapato de salto alto, bico fino e estreito, aquilo que eu chamo de sapato torturador, ou sapato da moda. Esses sapatos que têm essa característica, eles não causam o joanete, eles aceleram as deformidades, porque o joanete tem basicamente 3 classificações. Ele tem o joanete inicial, ou o joanete inicial, vamos dizer assim, o joanete de meia deformidade e o de grave deformidade. E o joanete tende, com o passar dos anos, a ir aumentando em função do uso de calçados e em função de características próprias do pé. Eu até diria que o grau 1, que é o grau leve, é o joanete da filha, ou da neta, desculpe, da neta. O grau 2 é o joanete da filha e o grau 3 é o joanete da avó, sendo que nenhuma delas tratou. Então, o joanete tende a evoluir. O acelerador nessa evolução é muitas vezes o tipo de calçado que se usa. Agora, existem outras deformidades que muitas vezes se confundem. Uma deformidade, principalmente, que se confunde com o joanete é o chamado hallux rígido, aonde o dedão vai ficando mais duro. A mulher normalmente, o homem também apresenta isso, mas em muito menos proporção que a mulher. O dedão vai ficando rígido e o joanete, em vez de ser do lado de dentro do dedão, ele é em cima, é na parte de cima do dedão. Então, se aquela bola que existe for em cima, é hallux rígido, e isso é uma degeneração, um desgaste da cartilagem. Isso é mais grave em função de evolução. E o joanete não tem lesão da cartilagem e a bola é do lado de dentro. E é justamente o que começa a doer no início. Nós estudamos muito hallux valgo e joanete, e até hoje estudamos isso, porque é desafiante o tratamento, mas hoje em dia os resultados são muito bons, são indolores inclusive e são definitivos. Isto é, o tratamento realizado da forma adequada permanece para o resto da vida. Agora, doutor Sérgio Viana, pelo que o senhor disse, então você vem da mãe, isso é uma herança genética, então. Exato. E que percentual da população normalmente tem esse problema de joanetes? Eu não sei exatamente falar em percentual de população, porque nós vemos que existem etnias que são mais propícias a apresentar o joanete, por exemplo, os descendentes de italianos. E a gente vê outras etnias que são muito menos, existe muito menos incidência da deformidade de joanete. O que se sabe é que os europeus da Península Ibérica em geral, que se espalharam pela Europa inteira, apresentam essa característica do joanete ou hallux valgo mais do que, por exemplo, alguns orientais. O senhor, quando foi estudar então na Itália,
Firenze, porque lá deve ser mais evoluído a pesquisa nessa área. Na verdade, quando fui fazer meu pós-graduação, o Centro Traumatológico Ortopédico de Firenze, o chefe do serviço era o professor Oscar Scaglietti. Ele era um ortopedista muito famoso porque ele desenvolvia muita pesquisa na área de ortopedia. E nós lá vimos muitos joanetes, mas na época que eu lá estive, as coisas ainda eram muito incipientes, os tratamentos não eram definitivos como hoje, e muitas vezes a pessoa operava e voltava a ter a deformidade com o passar do tempo, o que hoje já não acontece. Então é uma doença que pode, através da cirurgia, ser curada. Exatamente. Acredito que ou não se faz nada e se usa bons calçados, ou se ela já atinge graus que são que trazem dor e a deformidade é progressiva, o único tratamento correto é a cirurgia. Agora, doutor Sérgio, nós temos a questão dos atletas, os jogadores de futebol, de basquete e mesmo aqueles que correm, que dependem muito do pé. Que doenças são mais comuns nos atletas de um modo geral? Bem, todo impacto de repetição e todo atleta que corre, por exemplo, o pé é agredido pelo solo a cada passo. Então, nós sabemos que existem pés que são mais adaptáveis a esse tipo de impacto de repetição, como se fora os pés normais ou muitas vezes os pés planos. No entanto, um pé que não é muito adaptável aos impactos de repetição é o chamado pé cavo ou pé alto, que é o oposto do pé plano. O pé plano é um pé que apoia muito no chão, no solo, e o pé cavo é um pé que apoia só na parte de trás e na parte da frente. E é fácil saber que pé nós temos. Basta pisar numa areia e ver como é que fica a forma da planta do nosso pé na areia. A gente geralmente vê isso na praia. E daí, se o pé apoia de uma maneira ou de outra, nós já podemos saber se ele é um pé normal, um pé plano que apoia tudo, ou um pé cavo que só apoia na frente e atrás. O pé cavo é o que menos se adapta aos impactos de repetição, porque é um pé mais rígido em relação aos outros. Agora, o senhor, então, o ser humano, de um modo geral, tem 3 tipos de pé. Quer dizer, o pé chato, que as pessoas comentam, não é algo anormal, digamos assim, algo que as pessoas podem ter. Exatamente. O pé plano, quando ele é um pé plano chamado compensado, é um pé absolutamente normal. Nós já tivemos alguns maratonistas olímpicos que ganharam maratonas olímpicas e tinham o pé absolutamente plano, porque eles eram oriundos de localidades da África, onde a etnia tinha como característica terem pés planos. E esses pés eram absolutamente adaptados a esse tipo de atividade. Então, não quer dizer que o pé plano seja em si um problema. O que muitas vezes precisa ser corrigido são as deformidades que acompanham o pé plano. Por exemplo, é comum acompanhar o pé plano o pé cair para dentro, chamado pé plano valgo, e quando o calcanhar é valgo, ele também empurra o pé para dentro, chamado pé plano valgo e pronado. E o pior não é isso, é que muitas vezes o pé plano valgo pronado, ele tem uma evolução no tempo, chamado pé plano valgo pronado evolutivo, que vai aumentando até romper um tendão, chamado tendão tibial posterior, que segura a parte de dentro do pé. E com isso, esse pé vai desmontar literalmente. O que se faz é uma correção cirúrgica nesses pés que apresentam já essa patologia em desenvolvimento, para que se evite e se recoloque esse pé plano, que vai continuar plano, mas pelo menos vai continuar plano estabilizado. Agora, uma outra questão, doutor Sérgio, diz respeito, nós sabemos que tem hoje clínicas que tratam do pé, dos cuidados com o pé, o tratamento de cutícula. Eu gostaria que o senhor abordasse também a esse respeito, se esse tipo de tratamento, eles causam algum problema ou são saudáveis, enfim, que o senhor fizesse uma análise sobre isso para nós. Hoje em dia, no Brasil, nós já temos a profissão do podólogo.
O podólogo é um profissional que ele estuda e se especializa no tratamento clínico das patologias ou das limpezas ou da melhoria das condições dos pés. No entanto, nós sabemos que alguns cuidados devem ser tomados. Como já se está vendo em quase todos os gabinetes de podologistas, o material tem que ser esterilizado para que não haja possibilidade de transmitir uma doença de um pé para outro. E o material, uma vez usado, tem que ser descartado. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que nosso corpo tem sistemas de proteções que milhares de anos foram desenvolvidos para que nos trouxessem esse tipo de proteção. E nós não podemos, do dia para a noite, retirarmos um sistema de proteção nosso no que pese nós causarmos um tipo de doença. Por exemplo, retirar a cutícula das unhas ou dos pés principalmente é um hábito que não tem nenhuma explicação científica, muito pelo contrário, ele abre as portas para que se instale um fungo e que muitas vezes é para o resto da vida e que esse fungo se instale embaixo da unha. Quando eu digo cutícula, não é as partes laterais do dedo, mas é aquela membrana que gruda em cima da unha, aonde o pé sai, onde a unha sai de dentro do dedo e vem para fora. Ela está grudada embaixo no leito unguial e em cima pela cutícula. Essa cutícula não deve jamais ser tocada. Pode ser pintada, pode ser o dedo ser lixado, não é problema nenhum. Mas a cutícula tem uma finalidade de proteção, de fechar as portas para os fungos e assim ela deve permanecer. Agora, o senhor falou de doenças do pé de um modo geral e eu lembrei que nós temos muitas pessoas da zona rural que nos acompanham através das parabólicas e na nossa infância, pelo menos, tinha o problema do bicho de pé. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e esse tipo de, digamos assim, de doença que afeta principalmente as pessoas da zona rural. Talvez não sejam a grande maioria. O senhor como o senhor está numa grande capital, isso não seja uma doença muito comum em cidades como Curitiba, mas nas regiões agrícolas, rurais, é comum as pessoas terem essa doença. Exato. O bicho de pé é muito conhecido no interior e normalmente ele produz aquela moranguinha preta que ela dá uma coceira específica e que normalmente as pessoas pegam uma faca meio afiada ou algum instrumento desse tipo e esterilizam um pouquinho e tiram uma agulha também, né? Agulha de costura da avó, da mãe, né? E eles tiram o bicho de pé. Na verdade, ele se instala porque andando no campo, andando na área rural, muitas vezes o pé não está devidamente protegido. O jovem ou a jovem, a pessoa, muitas vezes usa uma sandália tipo havaiana ou outro tipo de calçado que permite que haja o contato do pé com o seu agressor. Mas isto, com o passar do tempo, nós temos visto que está diminuindo porque a orientação de vestimentas dos agricultores, dos trabalhadores rurais, está cada vez sendo mais orientada para se evitar esse tipo de contaminação. Esse bicho, retirando ele, resolve o problema. Não precisa de um cuidado maior, só retirando a larvinha que está lá dentro. E seria uma boa ideia manter uma higiene da onde foi retirado, porque a pele é um elemento de proteção do corpo. Nós temos a pele do lado externo cobrindo todo o nosso corpo, inclusive o couro cabeludo. E quando nós tiramos esse tipo de bicho de pé, nós deixamos uma solução de continuidade, quer dizer, deixamos um buraquinho aberto. Isso aí deve ser cuidado com antissépticos específicos para não deixar que se instale uma infecção no local, porque senão a gente tira o bicho e transforma isso numa infecção. Então deve ter uma manutenção até que a pele novamente esteja íntegra e esteja preservando esse dedo ou essa parte do pé. O senhor falou da cutícula e eu lembrei aqui dessa questão que muitas pessoas têm, que é da unha encravada. Eu gostaria que o senhor falasse também a respeito da unha encravada. O que vem a ser isso? É uma doença
digamos, hereditária, porque às vezes a mãe tem a unha encravada e o filho apresenta aquele mesmo tipo de problema. Exato. A unha nasce, as nossas unhas nascem na parte, digamos, interna dos dedos e depois elas se exteriorizam. E elas nascem num local chamado matriz ungueal, ou berço, onde a unha nasce. E essa matriz ungueal, ou berço, se ela for muito arcada, se ela tiver uma curvatura muito acentuada, ocorre que esta unha vai nascer e vir para fora já mantendo essa curvatura. E ela vai se introduzir nas laterais do dedo. E essa introdução é a característica de unha encravada que muitas vezes infecciona, e essa infecção muitas vezes é mista de bactéria com fungos, e nós só conseguimos muitas vezes, nesses casos, onde a unha é muito encurvada por causa da matriz, só conseguimos cirurgicamente resolver o problema. E para resolver o problema é necessário que a matriz seja lá na criação da unha, no berço da unha, ela seja alterada nas suas laterais para deixá-la um pouco mais reta. Porque se nós mantivermos ela muito encurvada e tirarmos a unha, por exemplo, vai nascer outra igual. Agora, doutor Sérgio, eu tinha muitas perguntas aqui, mas vou lhe fazer uma última pergunta sobre a fratura que a pessoa pode ter no pé, no dedo, ou destroncar mesmo um dedo. Gostaria que o senhor fizesse uma abordagem sobre essa situação. Veja, as fraturas, basicamente, elas são divididas em dois tipos. As fraturas que não são articulares, que elas não pegam a junta, elas são longe da junta, por exemplo, no meio do osso, ou que não atingem a junta, e as fraturas que atingem as juntas, chamadas fraturas articulares. As fraturas articulares são as mais graves, porque elas atingem a cartilagem articular, a superfície articular, e uma vez que elas não sejam reduzidas absolutamente à perfeição que era antes, isto trará consequências de um desgaste dessa articulação. E, no entanto, o destroncamento é diferente da fratura. A fratura, a gente costuma dizer em ortopedia, medicina ortopédica, que a fratura envelhece em semanas e uma luxação ou destroncamento envelhece em horas. Isso quer dizer o quê? Que nós temos alguns dias para colocar o osso no lugar e ele grudar na posição certa, no osso não articular. Agora, quando nós temos um destroncamento, que a articulação ela se destronca, ela perde a sua relação anatômica, ou as duas superfícies articulares saem do lugar, nós temos horas para pôr no lugar, porque senão a dificuldade vai ser muito grande e se deixarmos muito tempo, a cartilagem articular vai se perder e isso vai resultar numa artrose. E a artrose é o quê? O desgaste e a perda da cartilagem articular. Então, nós entrevistamos neste bloco de Gestão Pública em Debate o Dr. Sérgio Arthur Manfredini Viana, ele que é médico ortopedista, e o tema foi a preservação da saúde dos pés. Dr. Sérgio, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo gentil convite. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas.
está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado e tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate, com Jorge Bernardi. Lá você encontrará cerca de 400 programas que foram produzidos nos últimos 4 anos. Eu quero agora conversar com a professora Renata Costa. Ela é mestre em design e o tema da nossa entrevista será o ambiente virtual de aprendizagem. A professora Renata Costa, ela é graduada em informática com pós-graduação em formação de professores e tecnologias interativas aplicadas à educação. Ela é mestre em design e expressão gráfica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Como profissional na área de tecnologia da informação, atuou como programadora, analista de sistema e gerente de projetos de tecnologia da informação. Como educadora, ministrou aulas nas disciplinas de programação, atuou como tutora de ensino à distância, assessora e consultora de ensino à distância e atualmente é diretora de projetos em educação à distância. Inclusive, eu tive o privilégio de conhecer a professora Renata quando ela trabalhou alguns anos conosco aqui no Centro Universitário Uninter. Recentemente, a professora Renata, ela defendeu a sua dissertação de mestrado com o tema Avaliação de Interatividade em Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem, com base no designer gráfico e na engenharia de software educacional. Professora Renata, eu gostaria que a senhora nos introduzisse nesse tema e a que conclusões a senhora chegou avaliando a interatividade nesses ambientes que hoje são muito comuns para nós que trabalhamos e estudamos com ensino à distância, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, também conhecidos como AVA. Obrigado, professor, primeiramente, por me receber. Para mim foi um privilégio trabalhar durante alguns anos com o senhor e no Centro Universitário Uninter, onde eu aprendi bastante
com relação ao ensino à distância, com relação aos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, né? E respondendo a sua pergunta, o que me levou a estudar a interatividade realmente foi os anos que eu passei trabalhando, atuando na educação à distância. Não só na Uninter, como em outras instituições de ensino. E o que eu sempre percebi era a falta de integração e interatividade entre as partes, principalmente no desenvolvimento dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. Uma das coisas, se me permite, o senhor falou ambiente virtual, AVA, né? Para mim, na minha dissertação, inclusive, eu defendo como sendo AVA, né? Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. Porque na minha concepção e nos meus estudos, eu vejo que falta muito a parte do professor na interatividade com relação ao desenvolvimento dos ambientes virtuais. Porque se pensa só na aprendizagem. Então, eu defendo que utilizemos ambiente virtual de ensino-aprendizagem em virtude, inclusive, de transformar os ambientes em ferramentas educacionais voltadas também para uma melhor administração do professor e não somente para uma melhor interatividade do aluno. Então, professora Renata, nós observamos que no início da educação à distância havia um certo número de pessoas que deixavam o curso em função de que eles não sabiam lidar com os instrumentos das tecnologias da informação, ou seja, não sabiam lidar com o computador. Hoje nós percebemos que os alunos que deixam o curso por esse motivo já é muito reduzido, é praticamente nulo. A senhora chegou a investigar esses aspectos também na sua pesquisa ou a senhora se dedicou mais ao designer do próprio ambiente virtual de ensino e aprendizagem? Enquanto aluna do mestrado, eu me dediquei mais à parte de desenvolvimento de engenharia de software e design gráfico mesmo. Mas enquanto profissional, é perceptível que realmente hoje o número de alunos que desistem do ensino à distância é menor em virtude da tecnologia do que anos passados, né? Então, mais pela experiência profissional do que pela experiência do mestrado em si. E realmente hoje, em virtude até do avanço da tecnologia, do uso das redes sociais, do avanço da internet no Brasil, da facilidade que as pessoas tiveram e tiveram, né, de comprar equipamentos, de smartphone, telefonia móvel, esse avanço todo, em virtude disso as pessoas hoje elas têm mais acesso, né, de uma forma geral, à tecnologia. Então, a evasão dos cursos em virtude do uso da tecnologia, hoje em dia é menor do que no passado. Agora, professora Renata Costa, eu, algum tempo atrás, fiz um artigo acadêmico, científico, avaliando a evasão de um modo geral. E comparei 4 cursos presenciais e à distância. E eu notei que a diferença, a quantidade de pessoas que desistiam no presencial era muito semelhante à quantidade de pessoas que desistiam do ensino à distância. E para meu espanto, os alunos à distância, eles comentavam que aprendiam até mais e tinham um aproveitamento melhor do que os alunos presenciais. A senhora tem alguma pesquisa nesse sentido, alguma informação, já que a senhora focou a sua dissertação no ensino à distância e nesses ambientes de ensino e aprendizagem? Então, professor, hoje está bem diferente, né, com relação à evasão, como a gente estava dizendo anteriormente, e com relação à aprendizagem. Porque antigamente, quando a gente falava de ensino, a gente sempre pensou no banco, na escola, estar presente em algum lugar, né? E o aprender hoje deixou de estar presente em algum lugar. E então, assim, a aprendizagem hoje, ela não está mais, ao meu ver, ligada à presencialidade da pessoa dentro de uma instituição de ensino. Ela está ligada mais à interação e à interatividade e à motivação e à automotivação em aprender.
Então, e também assim, por outro lado, eu vejo que o ensino à distância e o ensino presencial, eles estão indo para o mesmo, estão se afunilando, né? Então, nós não vamos ter mais ou ensino à distância ou ensino presencial. Eu vejo que nós teremos um ensino único, que vai ser a semipresencialidade, né? Ora você vai estudar em casa, ora você vai estudar dentro de uma instituição, às vezes sozinho, às vezes em grupo, através de uma webcam, através de uma videoconferência, através de um chat, participando de fóruns. Então, eu acredito que a evasão e essa distinção entre o ensino presencial e o ensino à distância, ela vai deixar de existir daqui a um tempo, porque realmente o ensino ele está se consolidando. A passos curtos, mas está se consolidando. Aliás, professora Renata, já tem alguns países que mais da metade do ensino que se diz presencial, principalmente o ensino superior, ele é ensinado à distância. Aqui no Brasil já se permite que 20% do ensino presencial seja ministrado à distância. Eu gostaria que a senhora abordasse isso também, esse aspecto. No projeto que eu estou hoje dentro de uma instituição de ensino aqui em Curitiba, o nosso foco maior, a princípio, são os 20%, onde nós estamos implantando o EAD na graduação. Mas ainda, não só nessa instituição, mas em outras que eu já fiz algumas consultorias, a gente vê que existe ainda uma barreira muito forte, uma barreira muito grande, não só por parte dos alunos ou dos professores, mas também por parte da própria gestão da instituição. E esses 20% significam o quê? Estudo dirigido em casa, leituras dirigidas, vídeos, conferências? No nosso caso, nós fazemos um apanhado, né, geral. São disciplinas da grade curricular, 20% total da carga horária do curso, né? E nós fazemos uma mescla. Então, nós temos vídeos, nós temos material de leitura dialógico, nós temos áudio, nós temos indicação de filmes, artigos científicos, então fórum, chat, e temos encontros presenciais também, né, as disciplinas online que nós chamamos. E aí nós temos também os encontros presenciais, que são palestras, aulões, visitas técnicas, enfim, nós fazemos ali uma mistura de toda a aprendizagem, porque cada um tem uma forma de aprender, então nós disponibilizamos aos nossos alunos diversas formas de aprender, tendo como foco, claro, o nosso ambiente virtual de ensino e aprendizagem. A senhora abordou um aspecto sobre a ótica do professor. O nosso fundador, o professor Wilson Pichler, que também é chanceler aqui do Centro Universitário Internacional Uninter, ele imagina que o livro, que normalmente quando você termina de escrever um livro, ele já começa a se desatualizar, ele imagina um livro vivo. E ele até deu um nome para esse livro, que foi desenvolvido aqui por nós, junto com o trabalho extraordinário do professor Alvino Moser, que seria um hiper-iBook, ou seja, um livro em que, à medida em que as coisas vão acontecendo, ele vai sendo atualizado constantemente pelo professor. Como é que a senhora vê o papel do professor no ensino à distância, já que ele não é mais o fornecedor do conteúdo, mas ele é uma espécie de um curador para o aluno, já que o conteúdo está aí, nas nuvens, como se diz. Primeiro, antes de mais nada, se me permite, eu gostaria de falar principalmente do professor Alvino Moser, que é um grande... É o nosso grande mestre. Um grande mestre, ele foi até ministrar uma palestra para mim lá na instituição. O professor Wilson, que é um visionário, né, da educação, um visionário da educação à distância. São duas pessoas que eu realmente tenho grande apreço e respeito, não pelas pessoas que são, mas também pela visão, né, do todo do ensino, por ser pioneiros, né? E o professor Moser, que vai completar 100 anos, ele parece que é um menino de 20, ele usa muito mais tecnologia do que eu mesmo, que sou da área de TI. Eu sempre falo isso para ele. Então, é um privilégio conhecê-los e poder falar deles. Bom, com relação ao Hyperbook,
e o professor, essa construção do conhecimento, isso tudo vai ao encontro do que realmente acontece com a tecnologia e como tem que ser o ensino à distância. A construção, além de ser conjunta, coletiva, já dizia Pierre Levy, né, a inteligência coletiva, ela precisa ser constante, ser simultânea, ser o tempo todo. As informações, elas mudam rapidamente. Então, o professor, ele tem que estar atento a essas mudanças, né? Não que ele precisa ser o sabedor de tudo, né? O detentor de todo o conhecimento, mas ele tem que estar apto hoje a desenvolver e utilizar, a desenvolver os conteúdos e utilizar essa tecnologia de uma forma que agregue cada vez mais o conhecimento do aluno, né? O seu aprendiz. A senhora trabalhou na sua dissertação e a sua experiência como educadora em ambientes adaptativos. Eu gostaria que a senhora explicasse o que são esses ambientes adaptativos e por que da importância deles. Os ambientes adaptativos, eles vêm ao encontro de tudo isso que nós estamos discorrendo aqui, porque são ambientes que eles vão se adaptar, são ambientes de aprendizagem que eles vão se adaptar conforme a necessidade das pessoas em aprender. Então, é aquele ambiente que é universal, que é inclusivo, que tem diversas diretrizes e diversos recursos que vão facilitar tanto o professor em ensinar quanto o aluno em aprender, facilitando assim a interação e a interatividade para o conhecimento. E a senhora pode digamos assim, me exemplificar esses ambientes adaptativos? Como é que o professor ele pode contribuir para que esses ambientes produzam melhores resultados ao aluno? Claro. Os ambientes adaptativos, eles têm, além dos recursos tradicionais como chat, fórum, a parte de discussão, a postagem de aulas, de vídeos para links externos, ele também acopla recursos como objetos de aprendizagem. Ele já vem, às vezes, muitas empresas que são prioritárias, né, têm a propriedade desses ambientes, eles oferecem outros recursos, como avaliação online, como acesso ao Enem, questões do Enem, preparação para o Enem. Então, assim, é todo um ambiente que em volta dele existem vários recursos e várias tecnologias que podem ser reutilizados pelos próprios professores e aplicadas aos alunos. E aí o papel das redes sociais no ensino à distância? A senhora acha que, porque hoje o conhecimento, como já foi dito, ele está nas nuvens. Claro que as instituições, elas têm toda aquela educação, todas aquelas normas que devem ser seguidas, as avaliações. Como é que a senhora avalia as redes sociais que, de um modo geral, elas são usadas mais para lazer, mas também podem e devem ser usadas para o ensino e aprendizagem? Professor, acho que é um engano nosso quando a gente fala que as redes sociais elas são usadas só para lazer, porque eu também tenho costume de dizer, as redes sociais são usadas só para lazer, ou as redes empresariais são usadas só para emprego. E não, para negócios. Para negócios, né? Na verdade, hoje tá tudo misturado, né? Se a gente parar para prestar atenção, a vida profissional, a vida familiar, a vida acadêmica, ela está uma mistura. O que nós temos que tomar cuidado é com a segurança e com a nossa imagem pessoal e profissional, né? Sim. Com a segurança das informações que utilizamos e com a nossa imagem profissional e pessoal e familiar dentro dessas redes sociais. E eu acredito que hoje, principalmente aqui no Brasil, nós utilizamos muito pouco as redes sociais para mostrar a instituição de ensino, para mostrar o conteúdo, para mostrar como que as redes sociais e as redes empresariais facilitam a nossa aprendizagem. Hoje, eu tenho alguns professores, alguns amigos nas redes sociais, né? Como eu disse, é tudo misturado, tudo junto misturado. Alguns professores, eu vejo eles utilizando como matéria de aula. Porque, assim, principalmente os jovens, né, as pessoas que vão fazer vestibular, que estão se preparando para o vestibular, elas estão totalmente integradas ao que acontece no YouTube, ao que acontece nos jornais, né, e nas redes sociais. Então, eu tenho alguns professores do ensino fundamental, do ensino médio, que eles utilizam o próprio rede social deles
para demonstrar aulas, para apresentar vídeos das aulas deles, fotografam os quadros de aulas e colocam. O que nós temos que tomar cuidado enquanto professor e as instituições de ensino é com a própria imagem, né? Mas eu acho que ainda falta um pouco da gente utilizar essa rede social. Agora, eu, resumindo, sou 100% favorável ao uso das redes sociais na aprendizagem. Então, professora Renata Costa, a senhora que é uma especialista nessa área de tecnologias da informação, e a senhora falou do ensino médio. Eu vi até uma pesquisa, um estudo, diz que um dos aspectos que tem levado a uma grande evasão no ensino médio, principalmente o ensino médio público, é justamente a falta, digamos assim, por parte dos professores de entender esses mecanismos de tecnologia da informação e não saber usá-los. Porque os alunos, eles aprendem muito rápido e eles evoluem muito rápido. E muitas vezes eles sabem mais do que o professor e o que eles estão ensinando já é algo que foi superado e que o aluno está ali no equipamento dele, no computador ou no celular, ele já está acompanhando em tempo real os acontecimentos. Também não precisa o professor dar uma reciclada para enfrentar esses novos desafios? Professor, precisa. Não há sombra de dúvidas do que precisa, que o professor ele precisa estar mais integrado às tecnologias do que a própria sala de aula física, né, propriamente dita. Mas, infelizmente, nem todos os professores eles estão aptos a mexer com tecnologia, porque o senhor estava falando aí da pesquisa, eu lembrei de algumas pesquisas que eu já li, que hoje os alunos do EJA diminuíram a idade do que do passado, né? Então, assim, hoje você encontra pessoas de 18, 19 anos que vão para o EJA, que é um ensino muito mais rápido, é um ensino muito mais tecnológico do que o ensino que está na sala de aula no tempo certo, né, de aprendizagem. Então, muitos alunos eles estão migrando para o EJA, porque é um ensino que está muito mais na prática, muito mais de tecnologia. Hoje nós tem algumas instituições que já ofertam EJA à distância, né? No caso nosso aqui da Uninter, temos a Uninter, alunos em todo o Paraná e vários estados do Brasil também. E eu li uma reportagem sobre isso. E um outro fator que me chama muita atenção, que é uma reportagem que eu li, um artigo que eu vi também, é sobre os professores mais novos não quererem ser professores, ou seja, as pessoas formam pedagogia, formam licenciatura, elas não querem atuar na área de educação, em virtude do salário, da falta de, enfim, todas essas questões políticas e sociais, né? E os professores que eles continuam ainda, se o senhor for ver, se a gente for pegar uma estatística, são os professores mais velhos, que realmente não nasceram no meio da tecnologia, ou que eles não têm não tiveram o privilégio de atuar junto à tecnologia, né? Porque não é só culpar o lado do professor ou o lado da instituição de ensino, enfim, né? Então, eu acho que é uma mistura de informações que nós, enquanto educadores, nós precisamos buscar e ir atrás para melhorar nessa situação, esse panorama, esse cenário. Aliás, a sua dissertação é sobre o design gráfico e a engenharia de software. Eu gostaria que a senhora nos explicasse, digamos assim, como o design, de um modo geral, ele contribui para o aprendizagem. O aprendizado, uma vez que é claro que, se for mais atrativo, o aluno vai se envolver. E hoje nós vemos até muitos jogos que têm um caráter educacional e não mais apenas de lazer. Esses joguinhos de computador. Jogos, às vezes, eles são muito mais interessantes, inclusive, que a própria sala de aula, né? Para ensinar matemática, português. Eles são muito mais interativos, muito mais intuitivos. O design gráfico, ele vem contribuir bem com essa parte mesmo, da usabilidade, da interatividade, da interação, do fato de ligar imagens ao conhecimento, né, de ter os ícones educacionais, do design universal, acessibilidade, né,
o ambiente virtual para todos e não para um grupo seleto, um ambiente virtual desenvolvido para as pessoas com necessidades especiais. Então, o design, hoje no mundo tudo é design, né? A caneta, design, e o design ele contribui, ao meu ver, em maior escala, para essa usabilidade do ambiente virtual. Ele torna o ambiente virtual de ensino-aprendizagem um ambiente virtual mais intuitivo, um ambiente virtual mais amigável, mais prazeroso, aonde, como a rede social, você entra ali na rede social, você curte, você compartilha, você posta foto, você é o emissor, o receptor da imagem, você provoca os ruídos, você recebe informações, é um rebate, né? Então, assim, não existe mais só o lá e o cá, existe ambíguo, né? Então, essa interação, ela precisa ser ambígua. E é dessa ambiguidade, dessa usabilidade, dessa interatividade do sistema que eu trago design gráfico para o estudo dos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Aliás, a senhora estabeleceu, inclusive, diretrizes para se fixarem instrumentos avaliativos desses softwares. Pode explicar um pouco a respeito dessas diretrizes? O foco maior do meu estudo, professor, foi mais instrumentos avaliativos para ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, em virtude, inclusive, da falta de diretrizes básicas para o desenvolvimento, né? Então, esses instrumentos, essas minhas diretrizes, elas são baseadas nos conceitos do design gráfico da engenharia de software, onde eu faço a integração e proponho 14 diretrizes para avaliação de instrumentos para avaliação de instrumentos de ambientes virtuais, né? De ambientes educacionais online. A senhora não chegou a fazer, digamos assim, os instrumentos avaliativos, mas as diretrizes que devem constar para a formação desses ambientes. Felizmente, o tempo do mestrado é muito curto. Eu gostaria de eu pretendo fazer isso no doutorado, né? Criar um instrumento virtual para analisar ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, com foco na aprendizagem, com foco no ensino, considerando tanto professor quanto aluno. Mas no mestrado eu pude perceber a necessidade, fiz uma releitura de uma pesquisa de 2 profissionais daqui do da Universidade Federal do Paraná, onde elas analisaram 23 instrumentos de avaliação de software. Eu analisei, fiz uma releitura dessa pesquisa delas e em cima dessa releitura das professoras eu propus 14 diretrizes baseadas no design gráfico na engenharia de software e propus também uma diretriz que eu chamo de secundária no meu estudo, que é baseado na aceitabilidade, né, nos princípios da usabilidade, que é a comunicabilidade, navegabilidade e interatividade. Então aí eu propus também de forma secundária, se não me falha a memória, são 10 diretrizes de aceitabilidade dos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora Renata Costa, ela que é mestre em design, e o tema foi Ambiente Virtual de Aprendizagem. Professora Renata, quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Eu que agradeço muito, professor. Muito, muito, muito. Uma honra tê-la aqui. A honra é minha. Muito obrigada.